Bom dia. Tudo bem, Instagram? Bom dia. O YouTube tá aqui pensando ainda. Acho que ele vai dar trabalho hoje. Ai, eu preciso ver o que é isso. Eu acho que é a minha internet, só pode. E aí, como é que vocês estão? Passaram como a segunda-feira? Governou? Mais um dia hoje, hein? Antigamente eu falava menos um dia. Agora é mais um dia para governar. Hoje eu tava pensando assim, eu ando tão energizada assim que é outra vida. É outro sentimento. É inexplicável quando você alcança o centro do seu centro de Deus. Porque eu não tenho outra explicação, né? O porquê que eu ando tão energizada, por que eu ando tão cheia de vida. É por causa de Deus, é por causa que acessei a fonte. E isso é muito massa, né? Isso é muito legal. A live de ontem, assim, ela me despertou para algumas coisas. E eu pude ver, assim, como que nós estamos presos. Bom dia, Renato. Saudade, primo. Tudo bem? E aí? Como que nós estamos presos em uma cúpula governamental? Como que nós estamos presos em algo que... estamos presos no que as outras pessoas pensam, preso no que o governo quer que entre na nossa mente. Realmente existe uma matrix rolando no planeta há séculos e séculos. Obrigada, meu amor. Tenha um excelente dia também, ó. Saudade. Vem aqui em casa a qualquer hora. Beijo, querido. Estamos presos em uma matrix. Precisamos despertar conscientemente, porque essa matrix existe e não vai adiantar, porque nós não temos como sair dela, porque nós estamos vivenciando, estamos vivendo no planeta. Então, nós temos que nos adaptar. Eu tenho um mestre que é o Hélio Couto, e ele fala muito sobre isso. E ele fala, somos do mundo... Não. Ele fala, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Como assim? A nossa carne está aqui, né? Mas nós não somos daqui. Temos a consciência que nós estamos aqui só de passagem, né? E logo isso vai passar, logo isso vai mudar, nós vamos transcender. Agora, por que nós estamos aqui no planeta? A pergunta-chave, né? Para que nós estamos aqui? Primeiramente é para evoluir, né? Evoluir, pagar o seu cheque. Eu aprendi que você tem que pagar o seu cheque. O que é pagar o seu cheque? Vamos supor que você vai na casa de um amigo, né? E vocês estão lá conversando e tal. O seu amigo, ele tem muita grana e ele tem um vaso muito caro lá. Você passa e esbarra no vaso do seu amigo. Tem um vaso chinês lá que custa $100 mil, certo? $100 mil. É dinheiro pra caramba, depende da mente. Você esbarrou no vaso e você quebrou esse vaso. Você vai pedir desculpa, ai meu amigo, me desculpa, foi sem querer, pelo amor de Deus, e agora e tal. O seu amigo vira e fala, tá tudo bem, acontece, acidente acontece. Só que esse vaso ele custa $100 mil. Você vai ter que fazer o cheque e pagar. Tem que pagar, você quebrou, você tem que pagar, não adianta. Então, assim, existe a dívida do vaso que você quebrou acidentalmente. Acidentalmente você quebrou. Só que você deu um prejuízo para o seu amigo e você tem que pagar a conta. Eu não tenho condições. Vai pagar no longo prazo. Assim estamos aqui. Porque temos uma conta para pagar.
Qual é o tamanho da conta? Eu ainda não consegui metrificar o tamanho da minha conta, mas eu sei que eu tenho a conta para pagar, sabe? E eu tô disposta a pagar a minha conta. Eu tô disposta a vivenciar neste planeta, porque até mesmo eu estou aqui como carne, como Nádia, como CPF. Então eu estou aqui para vivenciar e pagar a minha conta da melhor maneira possível. Como que você paga a conta de uma maneira mais rápida? Ajudando as pessoas, ajudando outras pessoas. Isso eu consegui entender e aí é onde você ajuda, transborda e traz de volta. Lembra do campo eletromagnético? Você recebe de volta tudo aquilo que você manda. E isso é muito legal de entender. Parece loucura. Nádia, você está falando bobagem. Estou te falando de novo de funcionamento do universo, de mecânica quântica. Muito massa de se entender como funciona o universo. Deus, todo o universo, Alá, vácuo quântico. Como que ele funciona? Como que ele tem se mostrado para algumas pessoas? Por que que algumas pessoas têm tanto e outros tão pouco? Eu entendo que os que têm tanto, segundo a nossa cabeça meio escassa ainda de quem tem pouco, é por causa que eles entenderam que tem que pagar o vaso chinês. E eles fazem de tudo para pagar esse vaso o mais rápido possível. Aí o que que acontece? Fica com crédito. Fica com crédito. Uma vez que você fica com crédito, Deus, ele, na sua grandeza, ele não fica com dívida com você. Então o que que ele vai te fazer? Te dar mais. Te dar mais, porque você tem crédito. Então ele vai te dar mais. Ele sempre vai querer que você tenha que pagar para ele e não ele para você. Então ele vai transbordar na sua vida. Transbordar, 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 até que vai chegar momentos que você vai falar: uau, que transbordo, eu não tenho nem como pagar, então eu vou ajudar mais. Entende? Porque eu tenho para mim, eu tenho para os meus, eu tenho para transbordar, então eu vou dar mais, eu vou doar mais. Eu vejo aí que tem alguns players, eu falo players por causa que os caras são muito fera mesmo no que eles fazem, sabe? Milionários, bilionários, e não para de cair grana no colo deles. Vamos falar de dinheiro. Por quê? Porque eles transbordam de um tanto, que Deus ele dá mais. Dá mais. Aí você fala assim: Nádia, tem um monte de milionário egoísta por aí que tá cheio de dinheiro, só que não ajuda ninguém. Gente, até tem, só que eu não olho para eles. Sabe por quê? Porque a vida deles não me interessa. A vida deles não me interessa, o jeito deles não me interessa. O que me interessa é aqueles que trabalham em prol da justiça, da verdade, em prol de quem deixou essa palavra aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem segurança, porque aqui tem transbordo, porque aqui tem alegria, amor, mansidão. E é onde eu quero viver. Eu não quero viver no transtorno mental de quem faz mal e depois vai ter que pagar o vaso. Lembra do vaso? Não esqueça desse vaso nunca. Eles vão ter que pagar. Ah, mas eles estão aproveitando aqui nesse planeta. Eu não estou preocupada. Sabe por quê? Depois existe uma Nova Jerusalém. Depois existe um céu. Ah, existe um inferno também? Não sei não. Segundo a Bíblia, claro que sim. Sabe, você já leu? Eu vou deixar um livro aqui para você ler, que vai destravar a sua mente na questão céu e inferno. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Eu acho que eu já falei sobre esse livro em algum vídeo. Mais Esperto que o Diabo. Ali, eu não vou falar sobre o livro, para você ler. Ali foi aonde eu consegui entender quem é o diabo, aonde que o diabo está, aonde que ele realmente atua. Entendeu? Então, assim, você precisa descobrir. Então, eu deixo aqui nessa manhã este livro, Mais Esperto que o Diabo. Ali você vai ver como que o ser humano está aprisionado, né? Aprisionado, e como que o ser humano consegue despertar. Entende? É muito forte esse livro. Ele abriu minha mente, assim,
para tudo isso, tá bom? Gente, bora pro livro de Provérbios, né? Hoje eu tô sem YouTube, então tô sem cronômetro ali. Não sei quanto tempo que eu já tô aqui, mas me parece que já deve ter uns 9 minutos. Hoje é dia de Provérbios 17. E aí, tá animado para tomar umas lapadas na cara? Provérbios só sabe dar lapada. Mas isso é bom, porque passaremos por 31 dias de lapada. Depois vem a abundância. Ai, vamos dar aviãozinho aqui, porque a galera precisa ouvir provérbios. Como assim? Aviãozinho, me ajuda aí no aviãozinho. Bora pra cima. Abençoar a vida das pessoas. E porque queremos... Mais 1, 2, 3. Chega. Foi um monte. Um monte de aviãozinho. Oi, Bruna. Bom dia, amor. Princesa. Já estamos junto aí. Então, vamos lá, gente. Provérbios 17 diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Já começou assim dando na nossa fuça. Esse provérbio é muito forte. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele te prova, tá? Ele me prova. Para ver o tanto que nós estamos, para nós vermos como que nós estamos forte nele. Bom dia, Alessio! Que felicidade te ver por aqui, meu pai. Você é muito massa. Top. Volta aqui no 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Fortíssimo. Aqui nesse 5 tem código, tá bom? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. 9 fala: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Muito, muito forte esse 10, vou voltar nele. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Pesado. Eu me pego muito lá no passado desse jeito, porque eu era desse jeito, já falei aqui em outras lives, e isso não é bom. 12. Encontre-se com os homens, encontre-se com o homem, a ursa, a qual roubarão os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Forte. O que justifica o ímpio e o que o condena, o justo, abomináveis, são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Eu dou risada, gente, porque não é moleza. Bom dia, Cida, linda, maravilhosa. Em todo o tempo
ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Ó, a Bíblia nos fala sobre isso, viu? Atenta, não se empreste para ninguém, não seja fiador de ninguém. Bom dia, Eduardo, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. 19. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai de insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. De novo, muito forte, tá bom? Secar os ossos, só vem na minha mente doenças psicossomáticas que nós fazemos inconscientemente no decorrer da nossa vida, porque não nos alegramos, porque ficamos meditando no problema. Eu vou voltar aqui nesse 22 porque ele é forte também. 23. O ímpio tira o presente do seio, pervertes as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Forte. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Triste, tá? Quando ele fala de pai aqui, eu vejo que ele está falando do próprio Deus. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os princípios ao que a obra justamente. Retenha suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Fortíssimo esse Provérbios 17, muita chave aqui, e vamos pegar só alguns códigos dele. Aqui no 1 fala, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Vitimismo não vai levar você para lugar nenhum. Eu bati a cabeça ali ao entrar na porta, tá doendo pra caramba, vou sentar aqui nesse sofá, ninguém falar comigo, não vem filho, não vem pai, não vem ninguém me encher o saco, porque agora eu sofri uma queda ali e vou ficar na minha. E começa a humilhar as pessoas e se vitimizar, que tudo acontece comigo, que tudo vem sobre mim, não vai adiantar. Sabe por que não vai adiantar? Porque os vitimistas, eles não saem da nota mi, e aí não funciona. Por quê? Acontece que quanto mais você se vitimiza, mais você vai atrair daquilo para você. Nunca se esqueça do campo eletromagnético. Eu nunca vou deixar de falar do campo eletromagnético, porque é um dos fatores mais importantes na nossa vida. Tudo que você manda, volta. Você manda vitimismo. Aconteceu um problema, você vai ficar se martirizando naquele problema o tempo todo, e aquilo ali vai fazer com que o universo te dê mais do problema, porque ele vai entender, ele quer mais. Se ele está pedindo, ele quer mais. Se ele não para de falar, ele quer mais. Se ele não para de sentir o problema, ele quer mais. Então, automaticamente, esse campo eletromagnético vai te trazer mais de vitimismo. Vai te trazer mais do mesmo que você está pensando. E é muito forte isso. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade. Se você está com pouco, mas se você está com a alma leve, está com a alma tranquila, vale mais do que você ser um vítima, cheio de grana, cheio de dinheiro, cheio de resultado. Não vale os seus resultados com o vitimismo. Fechou? Aqui no 5 também, ele dá outro código que ele fala assim:
O que escarnecer do pobre insulta ao que criou. Cuidado com o que o seu pensamento fala sobre os menos abastados. Sabe por quê? Deixa eu contar algo bem rapidinho para você. Ontem, na hora que eu saí lá da plataforma, eu fui atrás de um equipamento e eu passei por uma rua que tinha aparentemente ele me parecia ser um rapaz de rua, um morador de rua. Mas aquele cara, eu não sei se ele tava drogado, eu não sei se ele tava com álcool na cabeça, ou se ele tava só feliz mesmo. Mas aquele cara, ele tava tão feliz, de verdade, gente, no meio da avenida aqui em Alphaville, sabe, o cara, ele plantava bananeira, eu via a felicidade na cara daquele homem. Eu até tentei fazer um videozinho, mas o semáforo abriu muito rápido e eu não consegui fazer, porque eu queria ter colocado ele lá no meu Instagram. A felicidade, ela tá em todos os lugares. Não importa a sua classe social, o importante é você ser feliz. Tem uma música que eu gosto muito, que eu vivo publicando ela, que fala que a felicidade mora em qualquer lugar. Então, a felicidade, ela parte daqui. E o que acontece? Por que eu tô contando essa história? Porque eu poderia, no meu pensamento ontem, ter escarnecido aquele cara. Falei assim, esse cara só pode que ele tá drogado aí, olha só o jeito que ele se comporta no meio da rua. Não, pelo contrário. O que eu fiz foi o quê? Foi admirar o jeito dele. Tá entendendo? Porque para mim aquilo ali serviu de exemplo. Quantas pessoas aí não tem tanto e são felizes, não são felizes, são irritadas, não é verdade? Então assim, por quê? Porque eu escarneceria aquele cara porque ele estava dançando no meio da rua? Ele dava estrelinha no meio da rua. Ele abria os braços assim, ó, e parecia que ele adorava. Eu não sei o que passava na cabeça dele e nem qual era o estado emocional ou físico dele, mas aparentemente muito massa. Então, não escarneça os pobres, não insulte os menos abastados, porque esses não ficará impune diante de Deus. Tenha um coração generoso formoseia o rosto, e isso é muito massa de entendermos, né? Aqui no 10 fala assim, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Quando você é uma pessoa prudente, você aceita aquela pessoa que está sendo usada para te falar que você está errado, que você precisa melhorar, que você precisa ficar mais forte, que você precisa permanece em Deus, permanece nos seus anjos, permanece firme, com alegria, com amor, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Aceita a repreensão daqueles que Deus coloca como autoridade na sua vida. Eu sei que eu tenho um coração ensinável. Eu falo isso com propriedade mesmo aqui, porque eu sei disso. Eu tenho um coração ensinável. Eu tenho ouvidos ensináveis para aqueles que eu observo que Deus coloca na minha vida como autoridade. Entendeu? Só que eu escuto, absorvo e penso com os meus próprios pensamentos. Ninguém me manipula mais. Sabe, eu faço o que eu quero, do jeito que eu acredito que está certo, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eu paro e analiso os fatos. Eu analiso o que está acontecendo e o que há de vir com aquela atitude, sabe? E eu aceito quando as pessoas me repreendem, as pessoas que são autoridades, aqueles que eu aceitei como autoridade na minha vida. E isso é muito massa, sabe, gente? Saber que eu mudei, que hoje eu tenho um coração ensinável. Nem sempre foi assim. Por que nem sempre foi assim? Lembra da teimosia da dona Nádia? Eu sempre fui muito teimosa. Por isso que os resultados demoraram demais para chegar na minha vida. Ainda nem chegou, mas eu estou no processo e não tenho dúvida. Isso é consequência. A parte B, ele fala assim... mais profundamente entra a repreensão no prudente, então mais prudentemente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. O tolo, ele apanha e não aprende. Eu me lembro que eu apanhei por quantos anos? 35, 6, 7, 38 anos apanhando, 39 anos apanhando igual louca e achando que era fodona, que aguentava apanhar
burrice pura. Na hora que eu decidi, opa, tá tudo errado, vamos consertar, passei a escutar algumas pessoas, passei a escutar alguns mestres, e Deus, ele coloca aqueles que ele quer, não é o que você escolhe. Hoje eu estou acessando algumas pessoas de resultados, mas quem foi que Deus colocou ali para mim são pessoas que terão resultados futuramente. Só que espiritualmente são pessoas cheias da glória de Deus, e eu dou ouvido para isso. Isso é ser prudente. É muito legal. Por que eu sempre falo na minha pessoa? Porque eu acredito que, como eu, do jeito que eu consegui, você também consegue. Entendeu? Do jeito que foi na minha vida, você pode me modelar a maneira com que eu agi, as técnicas que eu fiz, o processo que eu fiz, o caminho que eu percorri, e você pode avançar, se essa for a sua vontade, entendeu? Isso é muito massa. Por isso que eu sempre falo, na primeira pessoa, falo de mim, entende? Porque através do meu mudar, do meu agir, você pode se inspirar e também tomar algumas atitudes para ter as consequências que você deseja. O 21 fala, já foi 6h30. O 21 fala, o que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará, né? Não decepciona o seu pai, sabe? Seja um sensato, não insensato, como diz aqui, porque o insensato não se alegra. Então sejamos sensato e prudente. O 22 também tem chave. O coração alegre serve de bom remédio, mas espírito abatido virá a secar os ossos. Muito forte isso daqui. O coração alegre serve de bom remédio. Como está o seu coração? Como você está fazendo com que o seu coração ande dia a dia? Respirando alegria, respirando amor, inspirando prosperidade, ou você está como na parte B do versículo, com o espírito abatido? Muito cuidado com o seu espírito abatido. Estejamos com um coração alegre, porque o espírito abatido, ele seca os ossos. Quando seca os ossos, te gera doenças psicossomáticas. Por que são doenças psicossomáticas? São doenças que você gerou de dentro para fora, ou seja, seus ossos podem secar, você pode acarretar enfermidades no seu corpo físico. Automaticamente tu vai gerar problemas para sua alma e consequentemente tu não vai conseguir se conectar com o espírito, entende? Então assim, nunca se esqueça das 3 esferas: corpo, alma e espírito. A sua alma governa o seu corpo. Se o seu corpo está mal governado, a sua alma, ela não vai ter poder sobre ele. Automaticamente o seu espírito não vai se conectar. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido isso. Então temos que ter essas 3 esferas sempre alinhadas, né? E como é que você faz isso? Você precisa renunciar à tristeza, conscientemente no agora, o que você pensa, como você pensa, como você age, como você escolhe sentir, entende? Tudo é escolha de dentro para fora e nada depende de outra pessoa, tudo depende de você, das suas atitudes, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, tudo depende daquilo que você decide viver. Se conscientiza, não tô legal hoje, amanheci, não tô legal hoje, tá bom, esse é o dia de você chorar diante de Deus e falar: Deus, você existe mesmo? Se mostra para mim. Se você ainda não teve uma experiência com Deus e você precisa que Ele se mostre para você, Ele vai se mostrar. Basta você falar, basta você pedir, basta você se render. Por favor, para que eu tô aqui, Deus? Eu me lembro quando eu fazia essas perguntas. Deus, para que eu tô aqui? Por que eu vim nesse planeta? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você me abandonou? Porque na minha cabeça ele tinha me abandonado. Só que na verdade, depois eu pude entender que quem abandonou ele foi eu. Eu que não queria saber dele. Eu que só chegava diante dele e falava assim: ai Deus, você nem existe. Então eu mandava mais disso: você não existe, você não me ama, você não me olha. Então o que vinha para mim? Mais escassez. Até o momento que eu consegui entender e acessar a fonte, tudo mudou.
né? Então, é isso. É isso. O 25 fala: o filho insensato é a tristeza para o seu pai e a amargura para quem o deu à luz. Você, como você está? Está vivendo uma vida insensata? Você está desagradando, sendo a tristeza do seu pai. Entendeu? E você está sendo a amargura da sua mãe. Mãe física e pai físico? Sim, também, porque aqui está falando sobre isso. Mas principalmente, insensato e desagradando o pai espiritual. Aquela fonte de energia que te criou. Lembra da live de ontem, né? Aquela fonte de energia que te criou. O vácuo quântico, Deus, todo, Alá, universo, o nome que você quiser dar, entendeu? Dê o nome que você quiser, entendeu? Legal, né, gente? Então, vamos agradar a Deus. Por quê? Para que seus dias sejam grandes e desfrutantes na terra. Quando você coloca os projetos que Deus tem na sua vida em primeiro lugar, se abre uma comporta de abundância. Você sai da escassez, passa para a abundância, depois permanece no transbordo. E quando você transborda, é a melhor parte, porque você transborda para todo mundo que está à sua volta e muitas vezes para quem também não está à sua volta. E isso é magnânimo, entende? Porque Deus, ele derrama sobre a sua vida a abundância, né? E você tem paz, amor, alegria, felicidade, dinheiro, tudo que você quiser. Pensou, criou, lembra? É muito massa você pensar assim, né? Porque tudo muda. Tudo muda. E eu vou vir aqui todos os dias de manhã, para falar que você consegue, porque eu consegui. Entende? Porque eu consigo. Entende? E muitas coisas ainda estão por vir. Muitas coisas. Mas eu vou bater nessa tecla todos os dias, porque você tem que conseguir. Sabe por quê? Porque você é escolhido. Se você não fosse, você não estaria aqui me escutando. Você foi escolhido para mudar os seus resultados e para mudar os resultados de outras pessoas. Porque senão você não estaria aqui me escutando. Deus, ele só traz para próximo de mim pessoas que têm propósito. Só consegue me escutar pessoas que têm propósito. Tá entendendo? Então assim, cara, fala sério. Regaça as mangas, deixa a soberba de lado, escolha estar na sabedoria. A sabedoria é você alcançar Jesus, é você entender que Jesus veio nessa terra como ser humano, por mim, por você, morreu naquela cruz, sofreu para te mostrar que é possível você passar por todo e qualquer tipo de sofrimento nessa terra. Então ele veio para que nós, com a nossa boca, falasse que ele é nosso Senhor, nosso Salvador, e realmente coroar ele como príncipe, né? Como filho de Deus. E depois ele ressuscitou e partiu. Mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. Entendeu? Eu não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de placa de igreja. Não estou falando de se você é evangélico, se você é católico, se você é umbandista, se você é kardecista. Não estou falando de religião, eu estou falando da igreja limpa de Deus vivo, do Deus vivo. E como que você sabe quem são os da igreja do Deus vivo? Coração. Como que está o seu coração? Como que você vive? Como que você pensa? Como que você age? O que tanto que você ajuda? O que tanto que a sua mão esquerda está olhando, o que a direita está dando? O que tanto? Então é só você que vai saber. A igreja do Deus vivo vem de dentro de nós. Você lembra? Eu vou falar e vou bater pesado até tá cravado. Você tem uma centelha divina, que você dá o nome que você quiser. Centelha divina, Espírito Santo. Você tem uma centelha divina dentro de você que está ligado através de uma ramificação com o todo, com a energia maior. Todo centelha divina. Então você é Deus dentro de você. Toma posse disso. Quando você toma posse disso, você se engrandece. Legal, né? Gente, muito top. 38 minutos nós estamos de live praticamente. Deus abençoe você que ficou comigo aqui até o final. Top demais, entendeu? Muita luz, muita paz,
Bora fazer o que tem que ser feito, tá bom? Que no dia de hoje você possa governar sobre a sua vida, que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, que você possa tomar posse de toda a grandeza do Senhor para a sua vida. Sejamos pessoas prósperas e abastadas neste dia 17 de janeiro. Estamos apenas no 17º dia do nosso livro de 365 dias, né, que é 2023. Muito obrigada. Deus abençoe. Tenha todos um ótimo dia. Eu fui, tá bom? Beijo. Até amanhã às 6 horas, se der tudo certo. E vai dar. Amém? Beijo. Muito obrigada. Tchau, Alessio. Tchau, Eduardo. Deus abençoe. Amo vocês. Tchau. Fui.